Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro e para darmos início, vamos estar fazendo a nossa devocional. Nossa devocional, ela está lá no Salmo 27, versículos de 1 a 3, que diz assim, acompanhe comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Esse salmo ele foi escrito por Davi em uma época em que Davi era fugitivo. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi e estava atrás de Davi com um exército. Mas Davi revela um espírito confiante em Deus e ele vai questionar: de quem terei temor? O Senhor é o meu forte, o meu refúgio. De quem terei medo? E assim como Davi depositou toda a sua esperança no Senhor e confiou em Deus para enfrentar os seus problemas e ter força para lutar contra os seus inimigos, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos depositar os nossos fardos no Senhor e confiar nele, porque Ele é o nosso refúgio, capaz de nos proteger de homens maus e de nos livrar até de um exército, assim como Ele fez com Davi. Então, quando você estiver enfrentando problemas, deposite a sua confiança no Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração e esteja disposto a aceitar aquilo que Ele quer para as suas vidas. E o Senhor, Ele vai atender o seu clamor. Ele vai te mostrar as escolhas certas a fazer. Ele vai te mostrar o caminho certo a seguir. Ele vai colocar pessoas na sua vida que estejam dispostas a te ajudar. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Busque fazer a vontade do Senhor, e o Senhor será o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você estará sempre seguro. Vamos fazer uma oração nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque Tu estás nos concedendo esse momento de estarmos aqui diante da Tua palavra, refletindo e aprendendo mais sobre Ti. Nos ajuda a confiar em Ti, a buscar te servirmos, a buscarmos fazer a Tua vontade, para que Tu possas ser o nosso refúgio, para que Tu possas ser o nosso seguro e que diante de Ti nós possamos enfrentar todos os problemas e todas as dificuldades. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Do que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? A paz não é um estado de espírito se por dentro há uma grande, interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Do que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? A paz não é um estado de espírito se por dentro há uma grande, interminável guerra.
A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Ouço uma voz que diz: a minha paz vos dou, e agora tudo vai mudar. Hoje a nossa aula ela tem como título Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente. E nessa aula nós vamos conhecer os 5 direitos fundamentais da criança e do adolescente. Observem essas imagens. Aqui a gente tem 6 imagens de alguns casos de não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A primeira imagem é de um trabalho infantil, uma criança que deveria estar na escola, deveria estar estudando, mas ela está trabalhando em terríveis condições. A segunda imagem são crianças que estão abandonadas no meio da rua, que os seus direitos também não estão sendo assegurados. A terceira imagem é de uma jovem que ela foi obrigada a dar à luz ao seu filho no meio da rua, ela não teve o direito à saúde. A quarta imagem é de uma jovem se protegendo de um possível abuso, de uma possível agressão. A quinta imagem é de um caso que ficou bem conhecido nos últimos dias. Eu acredito que vocês já chegaram a ver essa imagem, esse vídeo, de uma criança que era mantida presa dentro de um galão, sem alimentação, privada de todos os seus direitos. E a última imagem são jovens, são adolescentes em situação de abandono, morando na rua. Nessas próximas imagens nós temos os direitos assegurados. O direito à educação, como a gente está vendo na primeira imagem, de adolescentes na escola. O direito do convívio familiar, como vocês estão vendo na segunda imagem. O direito à formação profissional, como vocês estão vendo na terceira imagem de um adolescente estagiando. O direito à saúde, o direito ao lazer, como vocês estão vendo essas crianças brincando, essas crianças no cinema. O que mais chamou a atenção de vocês nessas imagens? Quais foram os sentimentos que essas imagens despertou em você? Essas imagens que a gente viu têm a ver com o que estamos estudando? Eu vou falar por mim. As primeiras imagens me gerou um sentimento de tristeza, de revolta, de indignação por esses casos que estão acontecendo. Já o segundo grupo de imagens me gerou um sentimento de que as coisas deveriam ser assim. Todas as crianças, todos os adolescentes deveriam ter os seus direitos assegurados. Para viver e crescer bem, as crianças e os adolescentes precisam ser tratados com carinho e atenção no dia a dia. O jeito com que cada um é cuidado faz diferença, e como ele é como será com os outros. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, existe. Pessoas consideradas nessas condições, ou seja, pessoas menores de 18 anos, passaram a ter uma série de regras, de direitos e também de deveres, que ainda não haviam sido definidas por qualquer outra lei nacional. O livro 1 do ECA traz consigo 5 direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vocês lembram quais são esses direitos? Eu acredito que quem já leu o ECA já sabe esses direitos de cor. Mas para quem ainda não leu ou para quem se esqueceu, eu vou relembrar a vocês. Então, o primeiro direito fundamental é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O segundo direito fundamental é o direito à convivência familiar e comunitária. O terceiro direito, o direito à profissionalização
e a proteção no trabalho. O quarto direito, educação, cultura, esporte e lazer. E o quinto e último direito fundamental é ser protegido de casos de violência, sejam elas físicas ou psicológicas. O ECA trouxe inovações para a legislação brasileira, ao estabelecer um conjunto de leis próprias, utilizando os princípios aprovados da Convenção sobre os Direitos da Criança, inclusive assinado pelo Brasil na Organização das Nações Unidas de 1989. A gente já viu um pouquinho sobre isso na última aula, quando a gente aprendeu sobre a história dos direitos da criança e do adolescente. Na época, o ECA foi considerado um conjunto de leis progressistas. O que são leis progressistas? São leis que, em teoria, com o passar dos anos, ela vai sempre evoluindo e a versão mais recente sempre vai ser a melhor. Então o ECA ele chegou a se tornar referência para outros países, principalmente aqui nos nossos vizinhos da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, os países da América Latina, inserindo a infância e a adolescência numa agenda política nacional e tornando o assunto urgente para tratamento e discussão. Mas, de fato, o que são os direitos fundamentais? Direitos fundamentais são os direitos básicos dos indivíduos, sociais, políticos, jurídicos, que são previstos na Constituição de uma nação. Por norma, os direitos fundamentais são baseados nos princípios dos direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a ingenuidade, a educação, a segurança, entre outros direitos. No entanto, o estabelecimento dos direitos fundamentais leva em consideração o contexto histórico-cultural de determinadas sociedades. O que isso quer dizer? Que os direitos fundamentais aqui do Brasil não é igual aos direitos fundamentais de outros países, porque cada país ele vai levar em consideração a cultura, os costumes, a história do país para se construir os direitos fundamentais. Entretanto, a maioria dos direitos fundamentais dos países, eles são baseados nos direitos humanos. Conforme a Constituição brasileira, os direitos e garantias fundamentais são subdivididos em 3 núcleos principais. Quais são esses núcleos? O primeiro, os direitos individuais e coletivos. Exemplos de direitos individuais e coletivos: direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança. O segundo grupo, os direitos sociais e de nacionalidade. E a gente tem como exemplo os direitos sociais e de nacionalidade: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer. E o terceiro grupo, os direitos políticos, como por exemplo o direito a voto a partir dos 16 anos e o direito de cobrança aos políticos. Direitos humanos e direitos fundamentais. Será que são a mesma coisa? Será que tem diferença? Algumas pessoas confundem ambos como se fossem sinônimos. Porém, o conceito de direitos humanos é considerado distinto, diferente dos direitos fundamentais. De acordo com alguns estudiosos, os direitos humanos possuem caráter universal e atemporal, ou seja, os direitos humanos eles servem para todos os países e tem caráter atemporal, ou seja, que não depende do tempo, que não vai se modificar de acordo com o tempo. Já os direitos fundamentais, eles são interpretados com caráter nacional. Lembram do que a gente falou alguns slides atrás? Que cada país ele tem os seus direitos fundamentais diferentes. Os direitos fundamentais ele leva a cultura do país, os costumes, a história do país, mas geralmente os direitos fundamentais eles são baseados nos direitos humanos. Por isso tem essa confusão entre direitos humanos e direitos fundamentais, mas são coisas diferentes. Os direitos humanos eles servem para todos os países. Já os direitos fundamentais, eles têm características próprias de acordo com o país. Você conhece crianças e adolescentes da sua comunidade que não tiveram os direitos respeitados? O que podemos fazer para mudar isso?
Se você tiver alguma história que queira compartilhar com a gente, você pode estar usando o espaço do nosso grupo do WhatsApp. Pode ficar à vontade para comentar, certo? Então é isso, nossa aula fica por aqui. Não se esqueçam, assim que vocês assistirem essa aula, confirme que vocês assistiram, coloque seu nome lá na nossa lista de frequência, ok? Até a próxima!